todos, eu sou o Murilo Pereira, venho aqui hoje apresentar o artigo cujo tema é potenciais usos da madeira dívia brasiliensis com base na densidade e resistência à compressão paralela às fibras. Esse trabalho será apresentado no 18º Encontro Brasileiros em Madeiras e em Estruturas de Madeira, que ocorrerá dos dias 5 a 7 de maio de 2025 na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. O objetivo desse estudo é avaliar a resistência à compressão axial e a densidade básica da madeira dívia brasiliensis do cone Cial 1005. Bem, conforme dito, né, a espécie selecionada para estudo é a seringueira, Ivy brasiliensis, e é uma espécie que possui uma grande relevância econômica por fornecer o látex, né, matéria-prima responsável pela fabricação da borracha natural. O manejo dos plantios de seringueiras, impõe uma reestruturação do plantio após um período de 30 a 35 anos de extração do látex, ocasionando, né, o corte dos indivíduos velhos e o plantio de novos indivíduos e, por consequência, tornando a sua madeira o novo produto a ser explorado. No Brasil, frequentemente, essa madeira é destinada para o uso energético, né, prática essa que desvaloriza um pouco o seu potencial econômico. Outro fator interessante é que a área de cultivo de seringueiras no Brasil, de acordo com o IBGE, é de 195.345 hectares, o que evidencia uma grande quantidade de madeira a ser ofertada. Bem, mas o que é madeira? Adentrando um pouco mais no corpo madeira, né? O conceito que mais define a madeira, né, é que a madeira é um corpo biológico, heterogêneo, higroscópico e anisotrópico. Biológico por ser um ser vivo, heterogêneo é atrelado à sua alta variabilidade em sua constituição, seja ela anatômica ou as suas propriedades de modo geral. A higroscopia é referente à capacidade que a madeira tem de perder e ganhar umidade, né? Então, ela é um material que possui afinidade com a água, e a anisotropia é referente ao comportamento, né, da madeira em diferentes seções, ou seja, a anisotropia impõe que a madeira tende a ter um comportamento diferente em cada seção. Para isso, eu trago essa ilustração referente às seções da madeira, né? Nós observamos a seção transversal, radial e tangencial. Então, cada seção dessa tende a se comportar diferente quando exercida alguma força. Bem, referente às propriedades da madeira analisadas nesse estudo, né, foram analisadas a densidade básica e a compressão paralela. A densidade básica ela é referente à quantidade de matéria lenhosa por unidade de volume ou a quantidade de espaços vazios presentes na madeira. E ela possui aí uma alta variação, né, podendo variar dentro de um mesmo indivíduo ou dentro de espécies distintas. E ela afeta diretamente a resistência mecânica desse material, né? E também, muitas vezes, a sua variação dimensional, que é atrelada ao comportamento de contração e inchamento. A compressão paralela, por sua vez, é a capacidade de suporte estrutural desse material, ou seja, é a resistência mecânica que esse material suporta, quanto de carga esse material suporta. E essa resistência ela vai estar atrelada à direção que essa carga está sendo aplicada. Aí, para isso, retornamos lá ao conceito de anisotropia, né? Cada seção daquela vai se comportar de uma forma diferente. Então, isso aqui explica um pouco mais, né? E, obviamente, a anatomia não pode ficar de fora, a anatomia ela tende a explicar todo esse comportamento da madeira, né? Para isso, eu trago uma ilustração aqui, na micografia, referente a duas espécies, né? Uma espécie com a densidade baixa e outra com a densidade média. E aqui não vou entrar tanto na questão de explicar esses elementos devido ao curto tempo de apresentação, mas aqui nós podemos observar círculos, né, que esses círculos são os elementos de vaso, né, são células responsáveis pela condução de líquido dentro da árvore, e eles são ocos, são como tubulações, são como encanações de uma casa, assim, digamos, né. E se voltarmos ao conceito da densidade, vamos nos recordar que densidade é a quantidade de matéria lenhosa presente na madeira, né? Então, se eu tenho uma madeira com uma grande quantidade de vasos, com vasos grandes, eu vou ter, né, obviamente, uma redução de matéria lenhosa nesse material e, por consequência, terei uma baixa densidade, que é o que acontece com essa espécie da direita, né, que é a eretrina, que possui uma densidade aí de 200 a 300 quilos por metro cúbico. Já a jaqueira, né, nós observamos um tamanho de vaso menor, que vai ter aí a sua densidade em torno de 400 a 500, 600 quilos por metro cúbico. Então, a densidade, a estrutura anatômica, a quantidade, a distribuição, o tamanho, vai estar totalmente
relacionado com as propriedades, principalmente densidade, e, por consequência, as propriedades mecânicas da madeira. Referente à metodologia utilizada nesse estudo, né? Para isso foram selecionados 3 indivíduos de seringueira em uma área experimental da CEPLAC, né? Esses indivíduos estavam em associação com cacau, em plantio de consórcio com cacau, podemos observar na imagem à esquerda, né? E para cada indivíduo foi retirado um disco à altura do peito, né? Esse disco foi coletado o valor do DAP, que é o diâmetro desse disco. Nessa tabela nós temos aí o DAP para os 3 indivíduos, e além dos discos, foram removidos, foram recolhidos, um torete para cada indivíduo. Logo após, esse material foi levado à serraria da CEPLAC, aonde se ocorreu a confecção dos corpos de prova. Para a compressão paralela, de acordo com a NBR 7190, os corpos de prova precisam ter as dimensões de 5 por 5 por 15, e para a densidade, né, se foi utilizado os discos, de acordo com a NBR 14.660, que estabelece aí o corte desses discos em cunhas. Com os corpos de prova confeccionados, né, iniciou-se então os ensaios. Para a densidade básica, as cunhas foram submersas por 21 dias em um recipiente com água, até que estivessem totalmente saturadas, né? Em seguida, através do método de imersão descrito por Vital, foram obtidos o valor de volume, né? Para isso, temos essa imagem mais à direita, né, referente a essa metodologia, né, que impõe aí um becker preenchido com água sobre uma balança e o corpo de prova fixado em uma espécie de garra e mergulhado nesse recipiente, aonde que através do deslocamento de massa da água obtemos o valor de volume. Em seguida, esse material foi seco em estufa de secagem, circulação de ar forçada a 103 graus Celsius, né, obtendo então o valor de massa logo após, né, via pesagem também. E com o valor de volume de massa obtido, nós obtivemos, então, aplicamos, então, essa fórmula, que é densidade igual a massa por volume por quilo por metro cúbico. Peço perdão pelo equívoco, não é metro quadrado, e sim metro cúbico, é quilo por metro cúbico. Para os ensaios de compressão, os corpos de prova também foram secos a 103 graus, né? No entanto, foram secos até atingirem uma umidade padrão de 12%, diferente dos corpos de prova da densidade, que chegaram a umidade em torno de 0%, estavam totalmente secos. Né? Em seguida, esses corpos de prova da compressão foram levados para o Laboratório de Materiais de Construção Civil da UESC, né, aonde, através de uma máquina de ensaio universal, foram feitas, né, os ensaios de compressão. E, com os resultados, aplicou-se a fórmula onde resistência à compressão igual à carga da ruptura, ou seja, a carga máxima suportada por esse material, dividido pela área da seção. Bem, referente aos resultados. Para a densidade básica, né, obtivemos uma média de 483 quilos por metro cúbico para a espécie Hevea brasiliensis, analisada nesse estudo. De acordo com a literatura, espécies, madeiras que apresentam valores inferiores a 500 quilos por metro cúbico são considerados de baixa densidade. Valores entre 510 e 720 quilos por metro cúbico de média densidade e acima de 730 quilos por metro cúbico de alta densidade. Então, podemos classificar a madeira da seringueira como uma madeira de baixa densidade. Conforme a NBR 7190, para a variável de densidade, a seringueira pode ser classificada na classe de resistência C20. Referente à compressão paralela ou tensão máxima, obtivemos um valor de 43,86 megapascal, um valor médio. Né? E conforme a NBR 7190, né, a madeira estudada da Hevea brasiliensis, ela pode ser classificada na classe de resistência para compressão paralela C40, né? E esses valores, né, são próximos, às vezes até superior, como nos exemplos que irei citar agora, para espécies que são frequentemente utilizadas no setor madeireiro, em construção civil, sendo elas o cedrinho e o eucalipto grandes, né, aonde essas ambas espécies apresentaram valor de tensão máxima ou pressão de 42,20 e 42,10 megapascal, respectivamente. Referente à conclusão, né, de forma sintetizada, a madeira da seringueira ela possui potencial para indústria moveleira, marcenaria, construções leves, onde não exija uma capacidade
de resistência muito alta, e podemos também classificar essa madeira na classe C20 para densidade e C40 para compressão paralela às fibras, além de classificá-la também como uma madeira de baixa densidade. Aqui trago as referências bibliográficas utilizadas neste estudo e agradeço a atenção de todos.